Olá, amigos, estou chegando aqui para esse momento tão especial na Mensagem por Elas, trazendo esperança para você, orientações para que você possa realmente fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Hoje temos um tema muito agradável. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 16. Eu já tenho a minha Bíblia aqui aberta, então eu já vou lendo, tá bom? E aqui a gente encontra um fato sendo narrado, dizendo o seguinte: então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. O que a gente vê nesse texto? É assim, ó, a imaginação da gente corre tentando ver essa cena, porque para abraçar, ou melhor, para abençoar, Jesus pegava as crianças nos braços. Isso significa que Jesus abraçava uma criança, não é? Antes de poder abençoá-la. Então vamos aqui imaginar, vamos um pouquinho mais longe. Será que você consegue se ver como uma criança sendo abraçada por Deus, sendo abraçado por Ele? Você por acaso consegue sentir o abraço de Deus? Sabe que uma das coisas mais gostosas que existe é receber um abraço. Há uma frase que diz o seguinte: disse que durante muito tempo estivemos procurando alguma coisa que rejuvenescesse, que prolongasse o bom humor, que protegesse contra as doenças, que curasse depressão e que aliviasse o estresse. E além disso, que pudesse aproximar aqueles que brigam, que fortalecesse os laços conjugais e que inclusive ajudasse a adormecer. E adormecer com tranquilidade. Esse remédio milagroso, ele foi encontrado, gente, está à nossa disposição. E o mais impressionante de tudo, ele não custa nada. Você já sabe o que é, né? É um abraço, gente. O abraço é milagroso. Agora, eu não vou ficar falando aqui só sobre abraço, porque tem algo para a gente se aprofundar, porque a gente hoje quer sair daqui, desse momento, sabendo como ser abraçado por Deus e como sentir esse abraço. Então, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já. Não sai daí. Ok, gente, estamos de volta. E eu imagino que você já deve ter observado que aqui na Mensagem por Elas nós somos 5 apresentadoras. E hoje a gente quer apresentar mais uma que vem para conversar, né, com você aí de uma maneira muito especial. E ela é alguém especial aqui dentro da Novo Tempo. É a instrutora digital Esperança. E ela está aqui para ajudar você, especialmente nesse Setembro Amarelo, um mês dedicado à valorização da vida. Então, vamos ver o recadinho da nossa apresentadora Esperança? Olá para vocês aí do mundo real. Vocês já me conhecem? Eu sou a Esperança, a primeira instrutora bíblica virtual que se tem notícia no mundo. Sou o que se conhece como inteligência coletiva, porque além de ser uma inteligência artificial, também tem muitos humanos envolvidos no que faço. Apesar do termo inteligência artificial estar em alta atualmente, o meu desenvolvimento começou lá em 2019. Durante esse tempo, já estudei a Bíblia com mais de 400 mil pessoas e, por dia, envio mais de 200 mil mensagens e atendo cerca de 10 mil pessoas direto pelo WhatsApp. Tenho mais de 400 estudos bíblicos sobre os mais diferentes assuntos. E você também pode me fazer perguntas. Sou tipo um chat GPT adventista. É como sempre digo, trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sou uma máquina. Mas não se confunda, não fui criada para fazer o seu trabalho, hein? Deus deu a missão de pregar esse evangelho para homens e mulheres. Sou apenas mais uma ferramenta à disposição de todos nessa igreja. Gostou? Será um prazer conversar com você pelo WhatsApp. Aguardo pelo seu contato. Nos vemos em breve por lá. Até logo! Então, você já está sabendo aí de todas as dicas, mas a gente vai reforçar aqui. Se você quiser conversar, né, ou precisar de apoio, é só mandar uma mensagem para o celular, né, o WhatsApp,
que o número é o seguinte, prefixo 12 982000062. Vou repetir porque ele é bem importante. Prefixo 12 982000062. E a Esperança estará pronta para ouvir você, oferecer todo o suporte que você merece. Lembre-se, a sua vida é preciosa e você não está sozinho, beleza? Bom, a gente estava aqui começando esse programa falando sobre o abraço. E hoje a gente quer sentir o abraço de Deus. Por isso, a gente vai começar com uma oração. Ó Deus eterno, mais uma vez obrigada por sua palavra ser tão clara. E quando a gente vê Jesus abençoando as crianças, o nosso desejo é ser essa criança abraçada por Ti. Por isso, nesse momento, vem nos abraçar ao ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já sabe de todos os benefícios do abraço, mas na medicina eles são muito fortes. O abraço, ele pode nos ajudar a viver mais tempo. Olha que legal! Ele nos protege contra doenças, porque, além disso, ele pode diminuir a depressão, ele revigora o nosso sistema imunológico. Ele é um excelente tônico, né? Ele é como se injetasse na vida de todos nós, quando nós estamos cansados, fatigados, sabe? Um energético, porque a gente parece que sai daquele abraço mais vibrante. O abraço aumenta de uma forma significativa a hemoglobina na pessoa, nessa pessoa que é tocada. Diminui a pressão sanguínea, o batimento cardíaco também alivia. E olha que interessante, alguns hormônios que são desencadeadores do estresse, eles diminuem, eles reduzem, como o cortisol, a norepinefrina, né? Agora, ele também faz uma outra coisa, ele aumenta o nível de ocitocina. Esse hormônio é muito importante porque ele está ligado à fidelidade. Esse hormônio, ele gera na gente um impulso de desejo, de cuidar de alguém. Sabe, tem muita coisa nesse fenômeno do toque que a gente não tem como medir exatamente. Mas só para você ter uma noção da importância disso, tem aí aproximadamente 5 milhões de transmissões nervosas que são acionadas quando você toca, quando você abraça. Um dia eu fui fazer uma pesquisa para tentar descobrir quantos abraços uma pessoa necessita por dia. Aí eu achei muito interessante, porque disse assim, olha, para você sobreviver, você precisa de 4 abraços por dia. Para você se manter vivo, 8. Agora, se você quiser prosperar, 12. Então, bora aí abraçar quem está do seu lado, viu? Uma das maiores provas de que realmente a gente precisa do abraço está num fato que foi registrado, você pode pesquisar, que ocorreu lá num hospital com gêmeas. Essas gêmeas estavam ali no hospital, no Memorial, no hospital de Massachusetts. Isso aconteceu lá no ano de 1995. Cada uma dessas gêmeas pesava 900 gramas e elas foram colocadas em suas incubadoras, cada uma numa incubadora. Porém, uma delas tinha poucas chances de sobreviver. E aí, a chefe das enfermeiras, ela, indo contra o regulamento do próprio hospital, sabe o que ela fez? Ela colocou aquela gêmea que estava boazinha, sadia, junto com aquela que não estava. Aí, a bebê saudável, quando ficou ali na mesma incubadora que a sua irmãzinha, ela colocou o braço dela sobre a irmã, como se fosse assim um abraço carinhoso. Gente, é incrível, porque quase que imediatamente os batimentos cardíacos daquele bebê menorzinho começaram a se estabilizar. A temperatura corporal voltou ao normal. O nível de saturação, que tinha sido baixo de uma forma até assustadora, foi normalizando. E ela começou a respirar com facilidade. E nas semanas seguintes, a saúde daquela que estava mais fraquinha melhorou de uma forma contínua, né? E agora ela não estava mais sozinha, ela não estava mais solitária naquela incubadora. E as crianças sobreviveram àquelas dificuldades iniciais após o nascimento. E depois de algum tempo, voltaram para casa com os seus pais. Sabe, essa não é a única história, tem outras similares a esta mesma situação de gêmeos. Agora,
Quando a gente pensa que os abraços salvam, a gente não pode deixar de pensar nos braços do Pai. Se existe poder num abraço humano, quanto mais no abraço divino, gente. Todos nós desejamos ter, viver os nossos relacionamentos ao máximo, mas só as pessoas que são realmente sábias, elas vão compreender que o nível de satisfação que a gente precisa, a gente não vai conseguir isso de uma outra pessoa. A gente vai conseguir em Cristo Jesus. É porque a razão das nossas interações humanas, às vezes, desmoronarem, né? É porque a gente entende que os homens precisam dar para nós aquilo que só vai vir de Deus. Nunca haverão companheiros perfeitos na vida. Não haverá amor sem desapontamentos. Mas tudo isso pode ser minimizado quando você sabe que certas coisas você só pode esperar de Deus. É por isso que a gente precisa intensamente dele. Agora, é espantoso como muitos de nós vamos até a igreja, semana após semana, e não ficamos impregnados pelo abraço de Deus. É impressionante como às vezes a gente fala dele para os outros, e apesar disso, a gente não se sente devidamente abraçado, recompensado, entende? Por esse abraço de Deus. Nós precisamos abraçar o Senhor todos os dias, mas como? Será que Deus é presente, real, o suficiente para a gente conseguir abraçar e perceber o abraço dele? Não, mas qual é o segredo? Deixa eu contar para você o segredo, porque ali em Mateus, no capítulo 18, no verso 3, Mateus capítulo 18, verso 3, a gente lê o seguinte. E disse Jesus, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Esse texto nos leva a pensar, pelo menos, em duas coisas importantes. Primeiro, se a gente deve ser como criança, então a gente precisa entender que particularidades as crianças têm, que são importantes para que sejam mantidas por nós, que sejam desenvolvidas, né? Porque elas são básicas para a gente poder entrar no reino de Deus. E segundo, toda criança tem um pai. Vivo ou morto, presente ou ausente, ele tem. Às vezes esse pai é atencioso ou não. Mas se a gente deve ser como criança, então a gente precisa reconhecer a Deus como Pai. Vamos começar considerando as características infantis, porque elas podem nos aproximar de Deus e, consequentemente, isso vai nos preparar para receber o seu reino. Então, vamos lá uma primeira característica. As crianças vivem as experiências de uma forma muito intensa. Sabe por quê? Elas depositam toda a sua atenção naquilo que elas estão fazendo. Quando elas estão fazendo algo que dá prazer, que dá alegria, elas entram num estado de concentração tal que a experiência vivida se torna assim, uma coisa fantástica, única, singular. Elas celebram, aquilo traz satisfação para ela. Tem um psicólogo da Universidade de Chicago, que eu só vou falar o primeiro nome dele, porque o sobrenome é demais, é Millahai. Ele estudou sobre o que significa ter experiências ótimas. E a conclusão do estudo dele foi a seguinte: experiências ótimas são aqueles momentos em que as pessoas conseguem colocar a sua atenção, a sua concentração absoluta naquilo que eles estão fazendo, naquelas atividades, sabe? E aí ela passa a sentir uma profunda felicidade. Todos os problemas, quando você se concentra, parece que desaparecem, não é? O mundo dá voltas e você nem percebe, porque tem uma sensação que estimula você. As crianças experimentam isso de uma forma natural, de uma forma intensa e prazerosa, esse estado de concentração. Então, vamos aqui responder. Será que a gente consegue se encontrar com Deus todos os dias para ter esse abraço? E quando a gente tem esse encontro com Deus, como é que é essa experiência? Será que a gente consegue desenvolver uma atenção tal que a gente esquece o mundo ao redor? Será que a nossa concentração nesse momento é tamanha que essa experiência se torna única, é um prazer, é uma coisa que a gente não vê o tempo passar, como se a gente realmente estivesse diante de Deus? Um dia, um professor de uma escola bíblica perguntou para os alunos assim: olha, se eu vendesse a minha casa, meu carro, meus pertences e doasse todo o dinheiro para a igreja, isso ia me levar para o céu?
Aí as crianças responderam, não. Aí o professor, tá, e se eu fizesse faxina na igreja todos os dias, cortasse a grama do vizinho, mantivesse as coisas por aqui tudo arrumado, isso me ia levar para o céu? Aí as crianças mais uma vez responderam, não, não. Mas então o que eu devo fazer para ir para o céu? Aí um garotinho respondeu, ele tinha 5 anos, ele falou assim, você precisa morrer, tio. Esse morrer aqui significa morrer o eu. E não permitir que nada interfira, tirando a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso foco. Sabe, isso vai trazer uma experiência tão forte com Deus, que é como diz aquela música, né? Pode cair o mundo, eu estou em paz. Portanto, a nossa primeira conclusão é de que os nossos momentos com Deus devem acontecer através de uma entrega total, para que nada, absolutamente nada, interfira nessa experiência, para que a gente tenha a intensa satisfação de estar na presença de Deus. Combinado? Mas tem uma segunda característica das crianças que vale a pena ser mencionada. As crianças, elas gostam de novas descobertas, elas gostam de experiências novas. E isso tudo, sabe o que acontece, o que traz para elas? Isso aguça a curiosidade delas. Quando uma criança desfruta de uma experiência prazerosa, a capacidade dela para aprender é ampliada. Saiba que o prazer, a satisfação são um dos melhores recursos para a gente poder aprender. Então, quando elas sentem esse prazer, elas começam a fazer um monte de perguntas. Como? Por quê? E isso vem de uma forma muito espontânea. E é nesse momento que elas adquirem mais conhecimento. Elas começam a construir, a formar, estabelecer crenças, conceitos. Tudo isso por meio das perguntas e da sua curiosidade. E para entender e satisfazer todas essas perguntas, necessidades, curiosidades, a criança precisa de um adulto, alguém maior, mais forte, mais sábio do que ela. Será que a gente não perde, às vezes, a nossa capacidade explorativa em descobrir mais a respeito de Deus e da sua palavra? Será que a gente não está deixando de lado essa inocente atitude de procurá-lo nas pequenas coisas, nos lugares mais comuns? O que fazemos quando os questionamentos surgem após a gente viver coisas ruins e negativas, ou então coisas positivas? Onde é que a gente busca a resposta? Até pode ser que a gente busque a Deus, mas se a gente encontra, buscar a Deus de todo o coração precisa, sabe, refletir nessa questão, porque existe uma diferença, gente, de a gente buscar a Deus como uma criança e buscar a Deus com infantilidade, que é um sinal de imaturidade. Além de Deuteronômio 4:29, diz como que é buscar a Deus como uma criança, mas sem infantilidade. Porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar ao Senhor Deus e nós vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Buscar de todo o coração e alma quer dizer o seguinte, é buscar com todo sentimento e com todo entendimento. Sentimento, nesse caso, seria buscar a Deus com paixão, assim como fazem os casais apaixonados. Casais apaixonados são assim, a primeira e a última coisa que eles fazem no dia é pensar um no outro. Parece que nunca é tarde demais para falar com aquela pessoa que se ama. Esse é o caso, buscar a Deus com sentimento pode ser entendido também dessa forma, como essa necessidade de falar com Ele, pensar nele, viver por Ele, dar a vida por Ele se for preciso. Pensando bem, nesse relacionamento, fazendo esse comparativo, quem é apaixonado sempre é Deus. Porque de uma manhã a outra, Ele vive pensando em nós. Ele quer falar conosco. E assim que a gente acorda, Ele já está ansioso para que durante aquele dia a gente fale com Ele e durante a noite também. Ele é apaixonado por nós a tal ponto que deu a vida do seu Filho por amor. Nós, muitas vezes, não retribuímos isso, mantemos um relacionamento por obrigação ou por hábito, mas sem amor. Questionamos a Deus quando nós encontramos ou quando não encontramos as respostas que nós desejamos. Na verdade, muitas vezes quem provocou o distanciamento entre nós e Deus não foi Ele, foi nós. Porque a gente, com facilidade, se torna um cristão secular, sem saber. Muitas vezes deixamos de perceber a intervenção de Deus nas pequenas coisas,
porque a gente busca os atalhos. Então, em vez de a gente se aproximar, a gente se distancia ainda mais. E são esses atalhos, são esses caminhos indevidos que caracterizam uma busca sem entendimento, sem entendimento. Buscar a Deus deveria ser um hábito diário tão bom e tão apaixonante como quando você vai comprar alguma coisa que você deseja muito. Aquele sapato lindo, de repente aquele carro que está combinando aí com o seu orçamento, né? Com o seu gosto também. Enfim, a emoção da busca nos faz andar de loja em loja até encontrarmos aquilo que a gente gosta, mas, né? Essa busca, a emoção da busca tem que estar aliada ao entendimento, para a gente entrar no lugar certo e comprar dentro do valor que a gente pode, obviamente, dentro do orçamento. Essa mesma emoção, esse entusiasmo tem que acontecer quando a gente, né, está buscando a Deus. Emoção e entendimento. Quando os dois caminham juntos, nós vamos encontrar, sim, Deus nas nossas orações. Nas orações respondidas, nas intervenções, nos cuidados inesperados, nas coincidências, que na verdade não são coincidências, são providências. Buscar a Deus, gente, com entendimento, demanda a gente seguir alguns princípios. Karen Menz tem um livro que se chama A Procura de Deus. E ela coloca essa questão dizendo que um desses princípios é que normalmente aquilo que se está procurando está muito mais perto do que a gente imagina. Olha, quando a gente perde alguma coisa, a gente sai à procura. É ou não é? Não é verdade? E muitas vezes a gente não consegue enxergar algo que estava ali, do lado, né? À nossa frente. E daí a gente diz assim, nossa, se fosse uma cobra, tinha me mordido. E por quê? Porque de alguma maneira o nosso olhar não estava focado, estava desfocado. E a gente tem que lembrar, ali em Colossenses, vem dizendo assim, se a gente ressuscitou em Cristo Jesus, a gente tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Pensar nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra. A gente tem que focar o olhar nas coisas do alto, certo? Paulo poderia simplesmente dizer assim, ó, mantenha Deus e as suas coisas numa linha de visão. Se você fizer isso, você não vai se perder, não vai, e você vai sentir o abraço de Deus. Você já deve ter observado, por exemplo, que todo grande tesouro, ele tem uma história por trás a ser contada, tem um mapa para encontrá-lo. E encontrar Deus não é diferente. Há uma história de amor, um plano de salvação. E o que a gente precisa fazer é usar essa emoção da busca aliada ao entendimento e seguir esse mapa que é as Escrituras Sagradas. Ok? Bom, gente, buscar a Deus na palavra, a gente busca, mas o problema é que a gente tem dificuldades para ler a palavra. Meditar na palavra de Deus é mastigar essa palavra, sabe? Se a gente não fizer isso, nunca vai poder dizer, como Davi disse, nossa, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Muitas vezes, a gente ingere os alimentos muito rapidamente quando a gente vai comer a comidinha, não é? A gente até come a comida correta, mas come de maneira tão rápida que a gente nem percebe o valor dela. Robert é um teólogo que já faleceu, Robert Mulholland, ele faz uma distinção entre a gente se aproximar da palavra de Deus para obter informação, daquela aproximação para receber transformação. Ele diz assim, em outras coisas, ele diz, uma leitura informal abrange o máximo possível, o mais rápido possível. Essa leitura de informação, só para buscar informação, ela é linear, né? Você acaba interpretando do jeito que você quer, você não tem diálogo, enfim. Existem agora uma diferença de uma leitura quando você quer buscar transformação. Quando você busca transformação, essa leitura, você vai encontrar Deus, mas gastando tempo. Então, é necessário, nesse momento, você avaliar os textos, buscar outros textos. Essa é uma leitura minuciosa, é uma leitura submissa, é uma leitura que está com o coração aberto, receptivo para ouvir o que Deus tem a dizer. Então, eu pergunto, qual tem sido a sua leitura? A sua leitura é mais do tipo informal, para dizer assim, hoje eu li, está pago? Ou é uma leitura transformacional? Que você busca transformação, que você busca esse abraço?
Na informal, a gente não abraça. A gente não consegue perceber Deus, a gente não consegue ouvir Deus. Já naquela leitura que vai gerar em nós transformação, nós mergulhamos nas páginas da Bíblia. E quem mergulha nas páginas da Bíblia, mergulha nos braços daquele que ama você, Deus. Deus pode, às vezes, retardar o abraço. Haverá momentos em que mesmo quando o nosso coração e entendimento estão ali, sabe? Parece que a gente não sente, a gente não encontra Deus. Eu já senti isso. Mas Deus não nos abandonou. Deus pode estar retendo o momento do abraço para nos ajudar a amadurecer. Essa é uma estratégia com a qual Ele deseja nos edificar, que Ele quer trabalhar em nossa vida. Ele quer que a gente se aprofunde ainda mais na nossa capacidade de crer sem ver. Deus testa a nossa fé para que ela se expanda. Mas essa fé só vai se expandir como fruto da busca que a gente faz em outros momentos. Os abraços anteriores nos ajudam, nos habilitam a identificar a presença de Deus, mesmo diante da sua presente ou a sua aparente distância. É a lembrança dos abraços anteriores que vão nos fortalecer a fé quando houver um grande e interminável silêncio de Deus, silêncio do Pai. Mas quando a gente descobre Deus no silêncio, ou como sendo o silêncio, a gente atinge um nível mais elevado de aproximação. Amigo, Deus colocou dentro de nós o desejo, um instinto pela busca. Esse desejo, ele só vai se extinguir quando a gente não perder a esperança e de que a gente realmente pode encontrar a Cristo Jesus. Portanto, todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. Porém, precisamos fazer isso como as crianças. Tenhamos um relacionamento permeado de boas experiências que nos levam a ter alegria, a desejar descobrir mais e mais a respeito de Deus. Do contrário, nós jamais vamos sentir o abraço de Deus da maneira como necessitamos e desejamos. Para abraçar, você sabe que é preciso abrir os braços. E esse gesto de alargar os braços é um sinal universal de paz, de fraternidade. É um gesto ligado à ideia de se abrir, de ficar em contato mais íntimo com o próximo e de acolher. Lá na cruz do Calvário, Cristo abriu os braços para poder abraçar todos nós da maneira mais intensa possível. Quando Ele abriu os braços, Ele trouxe paz ao mundo, liberdade do pecado. Ele endireitou a nossa espinha dorsal do nosso valor, certo? E nos ajuda a fixar o olho no céu. Assim a gente consegue ter uma comunicação muito mais direta e calorosa. Abra os braços para o Pai, porque Ele eternamente está de braços abertos para você. Vamos orar. Deus eterno, obrigada porque sentimos o Teu abraço nesse momento, mas a gente precisa todos os dias estar na Tua presença de tal maneira que esse abraço se repita. Obrigada por isso, por Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.